Eu não sou o Rodrigo Bibo, como no ano passado. Infelizmente, ele é famoso, inteligente, bonito. Eu acho que eu sou mais, mas só um pouquinho. Bom demais, agora a gente vai para o nosso primeiro Toca no Assunto da nossa conferência. Vai ser bom demais, é o nosso momento aqui de bate-papo. E no primeiro, aqui a gente vai ter de manhã, de tarde, de noite. A gente só não consegue ter na sexta porque é muito apertado. Mas agora de manhã nós vamos conversar com dois dos melhores teólogos presentes ali no YouTube, que tem compartilhado e abençoado tanto a nossa vida. Então vamos receber com uma salva de palmas Vitor Fontana e Iago Martins. Uhul! Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Caramba. Sejam muito bem-vindos ao Toca no Assunto, ao Experience. E aí, como tá sendo a experiência de vocês aqui na conferência? Tá legal? Tu chegou agora, né, Vitor? Eu não posso falar muita coisa, que acabei de chegar, então não posso falar muita coisa. Nossa, Chegou no meio do meu sermão, então... Cara, não. O Vitor ontem, era que horas mais ou menos ali? Hoje, meia-noite? Não, acho que era umas 10. 10 da noite, ele... Bruno, não vou mais... Ele ia chegar 2 da manhã, ele... Só chego amanhã, às 10 da manhã. Nossa, que tava programado para ele pregar primeiro, né? E aí a gente conseguiu inverter, mas deu tempo, Deus foi bom. Você tá aqui, glória a Deus. Amém. Espero que você goste aí. O pessoal é feio, mas é todo mundo gente boa. Eu não tô vendo ninguém feio, não. Ligaram a luz. Eu achei sagaz, Isso foi. Não tô vendo ninguém feio, é ligar a luz, né? Agora, continuei não vendo, né? Você pode dar aquela... Muito bom. E você, Iago, o que é que você tá achando da conferência? Aceito, com certeza. Me ofereceram café. Oferecendo café. Aqui o atendimento é VIP, cara. Né? Tô adorando, tá muito bom. Ontem foi maravilhoso. Puxa, Carol Bazo foi fora de série. Não consegui ver a palestra do Davi porque eu tava virado. Então eu precisava dormir. E assim, eu sou velho, né? Então assim, depois das 10, não consigo mais ouvir nada, assim. Tô dormindo nos cantos. Aí eu peguei meus amigos que vieram comigo, tinha um dormindo ali, um babando acolá, né? Tinha 2 dormindo lá atrás, a gente juntou no carro e foi dormir. Mas eu vou ouvir a gravação depois. Com certeza. Aí tem um Red Bullzinho aí. Inclusive, aí no Toca Café tem Red Bull, viu, pessoal? Opa. Que o sono tá grande. Quem dormiu aqui menos de 4 horas? Levanta a mão. Vocês são crentes. Crentes. Tem como ligar a luz lá da galeria, por favor? Só para o pessoal ficar mais claro. Pessoal, vamos lá. Não quero não. Se eu tomar café, eu perco minha concentração. O déficit é grande. Ixi, é o contrário aqui, viu? É porque para mim... Só começa a me concentrar depois da 3ª dose. Vamos lá. Seu tema, já você vai conversar sobre cosmovisão. O Iago falou agora sobre namoro. Vamos tentar primeiro falar um pouquinho aí sobre o tema do Iago, para depois a gente tentar conectar os dois assuntos. Mano, algumas pessoas aqui, elas olham para essa proposta que você trouxe agora na pregação e dizem, pô, massa, eu quero me conectar com isso, mas eu já fiz tudo errado. Eu já vacilei, eu já pequei no meio do caminho. E como é que agora, ou talvez eu estou no meio de um relacionamento assim, é possível voltar atrás e continuar o namoro, ou pelo menos me reeducar aí dentro desses processos, ou não? Eu vou ter que terminar esse relacionamento. Certo, existem 3 caminhos importantes de serem seguidos aí, tá? Primeiro, existe um caminho que é intelectual, que é intelectivo, que é eu preciso entender o que está acontecendo, certo? Eu preciso entender o que é que Deus cobra de mim, o que é que Deus espera de mim, como é que um namoro é vivido diante da palavra de Deus, tá? Para isso eu indico um caminho gratuito e um caminho pago. Você pode escolher um dos dois, né? Um caminho gratuito você entra no YouTube, escreve Fogo no Parquinho. Tem 6 sermões lá, onde eu resumi em um aqui, mas a gente desenvolveu isso com a nossa comunidade. A gente fez uma série de 6 sermões sobre namoro. A gente tentou destrinchar biblicamente como é que é o namoro segundo a palavra de Deus. Acredito que é um trabalho razoavelmente competente. Então tá no YouTube, tá de graça. De graça. Não quero gastar nenhum real, pastor mercenário, fora. Tá lá, de graça. De graça, o YouTube vai lá. Pastor, eu queria investir uns reais aí para aprender mais. Aí essa série virou livro, certo? Então o argumento é mais expandido, né? Tem lá mais recursos do que o livro, do que os sermões. Que aí eu escrevi o livro Fogo no Parquinho, Namoro à Luz da Palavra de Deus, certo? Que inclusive tem na livraria aí. O jabá aí, né? Para quem quiser, certo? Aí vai um pouco mais. Mas quem não quiser comprar, pelo amor de Deus, tá de graça no YouTube, é só assistir lá, certo?
Então tem que ter um caminho de aprendizado. Vai lá, vai estudar, vai entender o que é que Deus espera de você e ser convencido de qual é o ideal, qual é a visão de um bom namoro que você tem. É isso aqui. Pronto, foi o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Que não, assim, o passo não é necessariamente de 1, 2 e 3, né? Mas qual é a segunda postura, que pode vir antes ou depois, ou concomitante com a primeira? Tem que existir um compromisso pessoal de fé muito real, certo? Então você tem que entender, eu sou um crente, e ser crente não é oba-oba de domingo, não é grupo de jovens, não é festa, não é show. Ser crente é uma vida de sacrifício e de proximidade com o Senhor. Eu escolhi viver agora diante da luz do Evangelho. Eu sou uma outra pessoa, eu fui transformado pela graça e agora eu vivo para Deus. Sem esse compromisso interior, você vai viver igual ao mundo. Você vai parar de encher a cara de cachaça aqui e acolá, você vai tirar o palavrão quando está falando em público, você vai, sei lá, parar de ver pornografia pesada, mas é isso aí. Sua vida não vai mudar muita coisa, não. Certo? Sem um compromisso real de vida no Evangelho, você não vai para canto nenhum. Certo? Em terceiro lugar, esse namoro precisa ser vivido em comunidade. Então, a pior desgraça do namoro é que você começa a viver um nível de intimidade e pessoalidade que isso é próprio do casamento. Então, você tem basicamente insanidade compartilhada. Certo? Os seus pecados se tornam às vezes o pecado do outro, suas falhas do outro, seus erros do outro. E você não tem ninguém para ver o que está acontecendo. Às vezes uma jovem da igreja que ia namorar à distância, veio pedir conselhos e tal, e o conselho que eu dei para ela foi, sempre que o cara vier para cá, saia com seus amigos. Leve para casa dos seus pais, traga ele para a vida da igreja, deixe as pessoas verem o seu namoro. Porque você ganha segurança e ganha pessoas ali em volta. Isso significa, então, que você vive em discipulado, você vive em cultura de igreja, você tem conselheiros, você tem seus pais perto, você aceita a desconfiança dos outros. Porque você não pode viver esse nível de comunhão com alguém do sexo oposto de forma isolada. Então você precisa de um esforço intelectivo, de compreender, de estudo doutrinário bíblico, você precisa de um compromisso pessoal de santidade e você precisa de vida de igreja em volta. Com essas três coisas, aí a decisão a ser tomada acerca do namoro, eu vou terminar porque a gente já pecou antes, né? Eu vou terminar porque a gente não está conseguindo viver em santidade e tal, é uma decisão que é tomada com muito mais tranquilidade. Geralmente, se você está num namoro que não é um namoro bíblico e santo, a atitude é, então transforme em namoro santo. Então pare de pecar. Só que, né, pare de pecar é muito fácil. Né? Então você precisa de uma série de recursos que possam agir para que você pare de pecar. Recursos tanto espirituais e interiores, quanto relacionais e eclesiásticos, à sua volta para te ajudarem. Né? Agora, às vezes as coisas estão em níveis de ruptura muito profunda. E aí o conselho é procure o seu pastor. Para ele poder ouvir por horas o que está acontecendo, para poder te dar conselhos apropriados para o seu relacionamento. Né? Então, mas o caminho é esse aí, eu acho. Tem uma frase que você falou aí na pergunta que eu acho que é fundamental. Já fiz tudo errado. E agora? Né? E às vezes a gente é massacrado pela culpa e não consegue tomar esses passos que o Iago colocou. A culpa, ela tem um poder que ela, quando tratada pelo Evangelho, é o poder que te leva para o arrependimento, mas é o Evangelho que te leva. Não é o teu sentimento de culpa que faz isso, não, tá? Agora, sem o tratamento do Evangelho, a culpa ela tem um poder de te imobilizar, de mostrar para você que o pecado é maior do que você e que você não dá conta. E você fala, não vou dar conta mesmo de novo. E a culpa ela te massacra, ao mesmo tempo que a culpa te massacra, você não tem força suficiente em si para sair dessa. Cara, você não tem mesmo. A péssima notícia é que você não tem força para sair dessa. A boa notícia chama-se Evangelho, que começa precisamente no reconhecimento de que você não tem força para sair dessa. Não significa que você não seja responsável pelas coisas que você fez, você é. Não significa que você não deva se arrepender, você deve. Mas assim, se você não aprender agora no namoro a lidar com as culpas e a graça do Evangelho para sair dessa, quando você chegar no casamento, você vai ter outros pecados sexuais. Tá? Eu me guardei até o casamento. Eu e minha esposa, nós dois nos guardamos até o casamento. E a gente casou velho. Não é velho. É normal para o casal urbano
contemporâneo. Já estou misturando aqui com a cosmovisão, meu tema. Normal para um casal urbano contemporâneo. Eu me casei com 30 anos, a Bruna tinha 29. Tá? E a gente se guardou. Tem casais que não se guardam, tudo bem. Não me salvou de pecar sexualmente contra minha esposa depois de casado. E aí, assim, a Bruna não está aqui para ter a intimidade dela revelada desse jeito, né? Mas às vezes são pequenas coisas. São coisas que no dia você nem percebe. Eu fui com a Bruna, a gente passou a lua de mel, nós casamos, passamos a lua de mel, começamos um exercício de descoberta, porque a gente se guardou, né? E num dos dias lá da lua de mel, a gente viajou de uma cidade para outra. Nós fomos para passar a maior parte do tempo em uma cidade, mas tinha uma cidade vizinha que a gente queria conhecer. Então, pegamos um trem e viajamos para essa cidade vizinha. E depois voltamos 3 dias depois. Nesse dia da viagem, por causa da viagem e a reserva do hotel, tudo eu que estava organizando, eu estava bastante cansado. E ali, no meu relacionamento com ela, naquele dia, por causa do meu cansaço, eu fiz algo que um marido jamais deve fazer, especialmente na lua de mel. Eu fui descobrir isso uns 3 anos depois. Mas o que eu estou querendo dizer? Que você ser fiel ao seu marido ou à sua esposa, você não consumir pornografia, você se guardar até o teu casamento, cara, isso não te livra da possibilidade de pecar sexualmente ainda. É isso que eu estou querendo dizer. E se você não se livrar, ou se você não aprender a lidar corretamente com a ideia de culpa e graça, isso vai invadir o teu casamento. Uma outra coisa que a culpa faz, quando ela não é encontrada pela graça do Evangelho, é nos convidar a racionalizar o pecado, porque você está se sentindo culpado. Como não é o Evangelho que vai tirar a culpa de você, porque você não aprendeu a lidar com a relação entre culpa e graça, você precisa tirar essa culpa de você de alguma forma. Como que você faz? Como que nós fazemos? E isso depois de crente com tudo, não é só sexual. A gente faz isso. A gente se convence que a gente não pecou. Por isso que eu demorei 3 anos para sacar. Que naquela noite... Imagina, depois de 3 anos de casado, você chegar, falar para sua esposa, olha, naquela noite eu falei assim, assim, assado, pequei contra você. 3 anos depois. Esse é o tipo de pessoa doente que eu sou. Mas o fato... Eu queria ter que aconselhar uns doentes assim na igreja, era mais fácil. Mas esse tipo de coisa acontece por quê? Porque acontece o pecado, acontece a ofensa, e tomados pela culpa, o que a gente faz? A gente fala, não, mas isso aí é normal. Nem é tão grande assim, é um negócio pequeno. Não é que eu fui e saí com a secretária, não é que eu estava na pornografia, não é que eu... E a gente racionaliza, cara. E isso invade o teu casamento, não só para a vida sexual. Isso invade a tua vida para pecado de maneira geral. Mas na vida sexual e de relacionamento isso também acontece. Tá? Isso também acontece. Então, estraguei tudo. E isso traz uma noção de culpa avassaladora. Nós, seres humanos, somos profissionais em estragar tudo. Se a gente não conhece a graça e não lida com a culpa de acordo com a graça de Jesus Cristo, a culpa vai fazer outras coisas com a gente, vai piorar a nossa situação e vai nos fazer estragar outras coisas. Quem tem um pouco mais do que 5, 6 anos de relacionamento, especialmente se já casou e tem vida sexual, sabe que o pecado maltratado nessa área
estraga outras coisas do relacionamento, não só essa área. Então, estraguei tudo? Tá, tudo bem. A humanidade estragou tudo, ela crucificou Deus. Tá? Então, você está se sentindo culpado? É normal. Vamos lidar com essa culpa a partir da perspectiva do Evangelho. Então, eu queria... Agora a gente falou um pouco sobre namoro, sobre casamento, relacionamento, mas existem alguns solteiros aqui. Você que é solteiro, poderia levantar a mão bem rapidamente ou bem extravagantemente, porque pode ser a sua oportunidade? A gente poderia levantar mais uma vez, assim, bem alto? Eu sou solteiro, com orgulho, ou não? Cadê Mayara? Stephanie? Cadê vocês? Tá por aqui, olha aí, Tatá. Pois é. Eu queria perguntar para vocês dois alguns conselhos práticos, bem práticos, para quem está na solteirice. Sobretudo, a galera que está ali ou beirando os 30 ou já passou dos 30. Excelente. Tá repreendido. Fontana tem lugar de fala, né? Para essa parte da idade aí, dos 30. Eu comecei a namorar com 26, né? Então, olha aí. E casei com 30. Para mim foi mais fácil, que eu casei com 21. Mais então, fácil. Tive 9 anos a menos aí para fazer besteira. Beijo a Deus. Primeira coisa que eu vou falar para você, então, você está solteiro, um pouco mais velho. Ou você que está solteiro mais novo e não tem perspectiva nenhuma. Você olha para os lados e o que você vê é um deserto. O amor está mais perto de você do que você imagina. Não. Eu acho que isso é meio que um desabafo, assim, do Fontaninha de 20 anos. Cara, o Fontaninha de 20 anos, ele olhava para os lados e ele via tentação. Já vemos que a gente teve experiências de juventude diferentes, então. Foi. Cara, olha só. Você tem uma oportunidade hoje para ler, estudar. Eu vou fazer uma pergunta que é muito trouxa. Muito trouxa. Você não precisa levantar a mão, tá? Você está solteiro? Você já fala inglês? Não, eu não tô zoando, gente. Ali fora o WhatsApp. Não, brincadeira, tô brincando. Não é público, não. Flávio Augusto me pagou, não. Arrasta pra cima. Não, eu tô falando sério. Existem coisas básicas para a vida que tá na hora de você fazer agora. Porque quando você começar a namorar, quando você casar, quando você tiver filho, você não vai ter o recurso mais escasso que existe, chamado tempo. Tá? O mundo não é um livro de ficção do tipo Viagem ao Centro da Terra. Se fosse, você poderia viajar ao centro da Terra. No centro da Terra, pela questão gravitacional, o tempo passa mais devagar e se arruma mais tempo. Mas na superfície da Terra, meu amigo, quando você casar, quando você tiver filho, você não vai ter tempo para fazer algumas coisas que você precisa fazer. Falar inglês é uma delas. Tá? Por isso que eu fiz essa pergunta. A gente passa muito tempo dessa solteirice imaginando quem é a pessoa, fantasiando com aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha. Aí aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha começa a namorar outro, você fica frustrado. Tudo isso é normal. Não se sinta mal por causa disso. Agora, hoje você tem uma capacidade intelectual a ser aproveitada, você tem uma quantidade de energia que daqui 10 anos, daqui 15 anos você não terá, tá? Então, eu falei do falar inglês, mas pode ser qualquer coisa. Tem coisas que você precisa fazer para estar preparado para esse mundo do jeito que ele é, tá? Faça agora. Não é o momento de você ir para o quarto e desperdiçar tempo com o Luciano Huck. Ou o Luciano Huck de passar assim, que chama TikTok, que é um consumidor de tempo, Reels, que é um consumidor de tempo. Eu sou produtor de conteúdo, gente, eu estou pregando contra mim mesmo quando eu falo para você sair do celular.
Saia. Você está solteiro? Quer uma dica prática para quem está solteiro? Escolhe hoje, agora. Pega o seu celular agora. Você vai escolher uns 3 ou 4 grupos de WhatsApp, no mínimo 3 grupos de WhatsApp para sair. No mínimo 3. Você fala, gente, eu estou gastando muito tempo à toa. Eu preciso ganhar foco na minha vida. Você vai escolher pelo menos 3 grupos de WhatsApp para sair, para ir embora. Para falar, gente, eu amo vocês têm meu telefone. Quando vocês precisarem de mim, eu estou aí para vocês me ligarem. Mas eu vou dar no pé. Eu vou ralar. Outra coisa que você vai fazer, você vai escolher pelo menos uns 2 ou 3 aplicativos do seu celular para desinstalar. Sabe o jogo que você gastou dinheiro? Esse aí é o primeiro. Esse aí é o primeiro. Essa é a dica prática para quem está solteiro. Agora, se você é casado e está gastando dinheiro em joguinho de celular, aí talvez a gente precise de gabinete pastoral, é outra conversa. Chegou no gabinete, comprou roupinha para boneco do Free Fire. Acabou. Disciplina na hora. Eu diria 1 Coríntios 7, 32, 33 e 34. Diz assim: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Quando Paulo fala sobre solteirice, Paulo está falando sobre um tempo em que você consegue estar mais livre de preocupações. Você tem menos responsabilidade de solteiro. E esse tempo de solteirice é um tempo que você pode gastar para Deus. Tanto se preparando para o serviço a Deus, para poder servir a Deus com mais força à frente. Você vai aprender inglês, por exemplo. Como é um tempo para você se desgastar em serviços e em atos irresponsáveis que você não poderia fazer mais velho. Certo? Eu pude largar a faculdade e ir para o seminário porque eu não tinha uma esposa que dependia da minha formação. Eu pude largar o emprego para evangelizar sem ganhar R$1 porque eu não tinha uma esposa para eu sustentar. Né? Eu pude passar 1 ano dormindo com mendigo porque eu não tinha uma filha em casa esperando por mim. Então, existem coisas que a gente faz para a obra missionária e para o serviço a Deus que a gente só consegue fazer quando não tem esposa, quando não tem filho. Então, Deus nos dá uma oportunidade maravilhosa agora em a gente conseguir se sacrificar e servir a Deus de forma importante. Jovem na igreja tem que servir mais, certo? Solteiro na igreja tem que estar trabalhando mais. Porque ele não tem que gastar um tempo com a esposa à noite, ele tem que ter uma quinta-feira reservada para os filhos, ele não tem, sabe? Se um jovem passa o dia inteiro servindo na igreja, toda noite está lá ajudando e cuidando, ele é uma bênção. Se um homem casado está todo dia na igreja ajudando e cuidando, eu chamo para conversar. Você está com um problema. Porque você tem uma família em casa esperando. Então, a gente, quando casa, assume um outro ministério. Eu tenho um ministério, meu ministério é a Isa e a Catarina. É o meu ministério. O resto eu faço quando dá tempo. Entendeu? Então, quando você é solteiro, você consegue fazer as coisas de uma forma diferente. Então, usa esse tempo como um tempo missionário. Um tempo de serviço, um tempo de preparo, um tempo para fazer loucura. Se você sai da juventude sem ter feito umas 2, 3 loucuras irresponsáveis para a glória de Deus, você gastou mal a sua juventude. A hora de ser irresponsável é agora. Certo? Claro, é meio perigoso isso, né? Eu vou pular de paraquedas, sei lá. Não é isso. Mas é hora de a gente fazer sacrifícios reais. Né? E se preparar para coisas reais. A hora de você ficar o dia inteiro estudando, o dia inteiro servindo a Deus, o dia inteiro se envolvendo com obras missionárias, procurando cada vez mais oportunidades para o serviço, né? Gastando e queimando a tua juventude em Deus, é agora. Porque depois é muito mais difícil. Hoje, porque eu tenho esposa e filha, eu tenho que viajar menos. Hoje o tempo que eu consigo gastar no serviço da igreja é menor do que eu gastava quando eu estava solteiro, por exemplo. Hoje eu sou um pastor de tempo integral. Antes eu não era. Mas antes eu não tinha responsabilidades em casa, por exemplo. Então, o Paulo deixa claro que o tempo de solteirice é um tempo em que você tem menos preocupações e que você está menos dividido. Então, você tem que usar a solteirice como uma bênção. É triste quando a gente passa o tempo de solteiro, sabe, inútil esperando a vida de casado. Então, a vida é esperar alguém querer. É desesperada por um cara, é desesperado por uma moça, porque parece que não existe vida a ser vivida enquanto você não estiver casado com alguém. Né? Você fica lá chorando assistindo dorama, né? Os cabas tudo presos na pornografia, né? Esse negócio todo. Não, nada contra. Tem até amigos que assistem, certo? Nada contra. Então, assim, a gente vive uma vida inútil, achando que a vida só há de ser vivida
quando tivermos companhia. Quando a gente deveria viver uma vida muito útil, sabendo que quando tivermos companhia, não é, nós vamos potencializar essa utilidade de uma forma diferente do que a gente consegue fazer agora. E é um tempo que não volta mais. E se voltar, ou é viuvez ou é divórcio. São duas coisas que a gente não quer viver. Né? Como diz no livro de André, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Nunca vi um... Rapaz, eu fico pensando assim, tem uns irmãos e irmãs aqui que estão esperando o Senhor, né? Tua vitória vai chegar. Mas às vezes a gente fica naquela expectativa tão grande de que chegue, que como vocês falaram, a gente não vive. A gente meio que vive numa expectativa de viver. Enquanto a gente está presenciando o momento agora, a gente vive sonhando. Tem uma frase do pastor Dumbledore, não sei se vocês conhecem, que ele diz assim: Harry, não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver. Ele fala isso na frente do espelho de hoje. Desculpa, pessoal, eu preciso deixar meu lado geek sair. Mas eu acho que isso acaba acontecendo na vida de alguns irmãos que vivem a solteirice, olhando tanto para o casamento de uma forma idealizada, que esquece que há vida para ser vivida agora, há relacionamentos maravilhosos para serem construídos agora, que às vezes a gente acaba se privando de viver tanta coisa boa, inclusive a vida da igreja, a vida em comunidade, a vida relacional, boas amizades que a gente poderia construir, que a gente está tão focado na relação conjugal que a gente acaba se perdendo. Vive sonhando, mas se esquece de viver plenamente. E a minha pergunta, então, para a gente encerrar o nosso bate-papo hoje aqui é: como a gente consegue conectar? Lógico, todas as respostas já conectaram de certa forma, mas como a gente consegue conectar solteiros, namorados e casados com essa perspectiva de cosmovisão cristã, que já é o seu tema, mano? Como é que... Lógico que tudo aquilo que Iago pregou já parte dessa perspectiva. O mundo vê de uma forma, mas as escrituras passam outra. Mas como a gente consegue conectar? O Iago usou uma ilustração boa na pregação dele, que é o navio de cruzeiro. Você comprou ali o seu pacote no cruzeiro all inclusive. E aí, ali naquele navio, você tem a sua cabine, que é o lugar confortável e tem todas as comidas que você quiser, e você vai mergulhar lá na piscina do navio e vai visitar lugar legal. Isso é um navio de cruzeiro, que não é para isso que você foi convidado pelo Evangelho. E também não é para isso que você foi convidado para o seu casamento. Tá? E talvez o perigo da fantasia seja esse. Você fantasiar que o seu casamento será esse parque de diversões, né? Para fazer uma homenagem ao Iago e à terra dele, vai ser um beach park. Muito caro. Muito caro. Isso o casamento às vezes é. Assim como o casamento, eu só fui no beach park uma vez. Entendeu? Esse é o nível de muito caro. E aí o que acontece? Eu gosto de imaginar, dentro dessa ilustração que o Iago trouxe, um convite. Ele falou de um convite para um navio de guerra, que é uma ilustração possível. Eu gosto de imaginar um convite a um navio cargueiro. O que um navio cargueiro faz e que quem é tripulante de um navio cargueiro faz? Cara, o tripulante do navio cargueiro, ele serve. Sem ele, você não teria a roupa que você está vestindo agora, muito provavelmente. Não teria o teu tênis. Você não teria esses equipamentos aqui. A maior parte dessas coisas veio de navio. Insumos, a maior parte veio de navio. O que esse cara faz? Ele serve. Você sabe o nome dele? Não. Como esse cara é visto a hora que ele sai do navio? Putz, é uma pessoa suja, é alguém que a gente não quer lá muito relacionamento. Quem é o tripulante de um navio cargueiro? Talvez seja muito mais interessante ir conversar com o cara que tem um podcast, como a gente foi no começo da semana, do que ir conversar com o cara do navio cargueiro, com o tripulante, com o estivador. O cara do navio cargueiro é o cara do navio cargueiro. Você foi chamado para ser isso, eu fui chamado para ser isso.
Sabe qual que é a graça da história? Você deve estar pensando, nossa, que coisa horrível, né? A graça dessa história é que sem esse convite para o navio cargueiro, a gente estaria à deriva. Quando a gente quer construir o nosso próprio cruzeiro, a gente encontra iceberg. Nem mesmo Deus pode afundar esse navio. Foi Deus que afundou, não, foi a sua arrogância. O problema é que quando a gente recusa a proposta do navio cargueiro, a alternativa é ficar à deriva. É não encontrar um porto. É não ter um lugar onde descansar. O casamento, o evangelho, a igreja, os seus amigos da igreja, são aquelas pessoas que olharam para esse navio cargueiro e em vez de pensar, não tem um nome, vou sair cansado. São os caras que olharam para esse navio cargueiro, olharam para você e falaram, alguém vai ter o que vestir, alguém vai ter tênis para colocar no pé, porque a gente está trabalhando aqui. E essas pessoas são as pessoas que junto com você saem do navio, a hora que o navio chega no porto, e falam, agora a gente vai desfrutar de um grande banquete. Mas é um navio cargueiro. É uma vida de serviço. Se você não serve a sua esposa, se você não serve ao seu marido, a gente tem uma briga agora no meio dos crentes que é para saber quem que manda em quem. Eu nunca vi crente brigar para saber quem que serve quem. Tá errado, cara. Tá errado. Começa pelo básico. Começa pelo básico. Depois a gente discute complementarismo, igualitarismo. Mas começa pelo básico. Começa servindo o seu cônjuge. Da melhor maneira que você puder. E aí, uma vez que você começou servindo o seu cônjuge, um com o outro, namorado pode ser já. Olha uma coisa que você pode fazer que é de vida de casado, mas como namorado você já pode começar. Essa aqui é legal. Você está pensando em outras coisas talvez, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: como casal, uns 3 se tremeram aí atrás assim, ó. Como casal, como vocês servem a comunidade na qual vocês estão inseridos? Não só a igreja, o bairro de vocês, a vizinhança. Isso vocês podem fazer namorando já. Como que um serve ao outro e como que os dois servem a todos? Isso muda a dinâmica da igreja. Porque quando você vai para a igreja simplesmente pensando em servir, a tua alegria é quando o outro está bem e só. Eu tenho um ditado, quem gosta de coral, me perdoe, mas eu falo que coral, se fosse coisa boa, não era nome de cobra, né? É bonito, a cobra coral é bonita também. Mas o povo fica brigando. Foi o Fontana, tá? Não fui eu. O povo fica brigando para saber quem vai fazer o solo. O povo fica brigando para saber quem... Se você vai para o coral para servir, não tem esses problemas. Navio cargueiro, gente. Muito bom. Eu adoro ouvir o Fontana. É maravilhoso. Eu chamo o Fontana para as coisas, eu fico calado ouvindo assim. Eu digo, fala, Fontana. Fala, Fontana. Fala, Fontana, acabou demais. Você é louco. Eu fiquei tão emocionado ouvindo Fontana que eu perdi o que eu ia dizer. Mas oh, meu Deus. Eu lembrei. A verdade, Fontaninha, é que nós somos um bando de idólatras. Né? A promessa que a serpente fez para Adão e Eva no Éden é que eles comeriam da árvore, então eles seriam iguais a Deus. Né? Poderiam, assim, arbitrar sobre o bem e o mal. A promessa que nos foi feita é que a gente seria Deus do mundo, Deus do nosso próprio universo, e a promessa não se cumpriu, mas a gente continua tentando. Então a gente olha para o casamento como idolatria. E veja, idolatrar o casamento não é que você gosta muito da sua esposa. Né? Idolatrar o casamento significa que para você o casamento é sua fonte de poder, controle e reinado. De modo que você projeta no seu matrimônio um tipo de expectativa que você só poderia ter projetado no Senhor. Então eu vou casar porque lá eu vou ser feliz. Eu vou casar porque lá eu vou encontrar propósito e razão para a minha vida.
Eu vou casar porque é lá que eu vou encontrar prazer. E como em toda idolatria, a gente se ilude com o que a gente vai encontrar de volta. Então, claro que isso que eu vou passar é um estereótipo, mas o estereótipo existe por um motivo, né? Ele representa ou representou a maioria dos casos. Então, pastoralmente, o que eu percebo é que a maioria dos moços, dos rapazes, criam essa idolatria na área da sexualidade. E acham que o casamento vai ser assim... Eu tô tentando achar eu quero achar um termo que eu posso... eu sou do Ceará, sabe? Às vezes a gente tem um jeito de falar assim que é meio complicado. Então, tá filmado, tem gente que... Eu não quero causar problema, mas... Meu Deus, me dá um vocabulário santo, Senhor, para descrever isso. A pessoa acha que... a pessoa acha que o casamento dela vai ser tipo assim, um grande cabaré de Deus. Entendeu? Essa é a versão santa, tá? Então ela acha que é isso, eu vou casar e meu irmão, você não tem noção como é que vai ser o negócio não, entendeu? E acha que vai encontrar ali, aí veja só, o jovem adolescente, o jovem solteiro da igreja, acha o seguinte, eu vou casar e eu vou encontrar a satisfação total e absoluta de todos os desejos que eu estou tentando satisfazer na pornografia, que eu estou tentando satisfazer no sexo livre. Eu vou casar e no casamento tudo isso que está sendo formado em mim através do pecado sexual vai ser satisfeito. E não vai. E não vai porque santidade não satisfaz pecado. Santidade não satisfaz pecado. Então, se o que você está procurando é satisfação no pecado, é em uma expectativa irreal, em uma grande quitanda de mulheres, das mais variadas formas e gostos, à disposição de troca a um clique, a sua mulher nunca vai ser isso. Né? Tem aquela coisa que se diz, né? Homem procura fora de casa o que não encontra em casa. E é verdade, mas ele nunca vai encontrar em casa aquele tipo de... Ele não deveria querer aquilo, entendeu? Ele não deveria estar procurando isso. Existem coisas que você só não vai encontrar nunca na sua vida, porque é pecado. Você vive em santidade com a sua mulher. Então, até a satisfação sexual no casamento também é vivida em sacrifício de santidade. Porque nós somos formados em uma cultura que tenta nos convencer que uma mulher só não é o bastante. Como diz o Chesterton, nós queremos comer por mais de uma boca. E tem um negócio do que você está falando que eu acho que é fundamental explicar, que assim, às vezes a gente quer dar respostas de atacado para perguntas que são de varejo. Então o que acontece? O cara tem uma expectativa para o casamento nessa área sexual gigante e a gente dá uma resposta geral para ele. Quando você casar, você pode. É resposta de atacado, certo? Aí com 1 ano e meio de casado, o casal descobre que, por exemplo, tá? Que a esposa tem endometriose. E ela tem dor quando tem a relação sexual. E aí, como que faz? Desfaz o casamento? Procura fora? Porque não tem casa? Entendeu? Então, pecado é um treco que é contexto dependente, gente. Pecado é um treco que é contexto dependente. Eu tive um professor no mestrado, John Feinberg, que há 10 anos a esposa dele está de coma em uma maca na sala da casa dele. E há 10 anos ele cuida da esposa. E ele faz o quê? E ele é fiel à esposa. Acabou, entendeu? Aí você entra no casamento para isso. Você não entra com um sonho mágico de que eu vou satisfazer todas as minhas lascívias e os meus desejos da minha esposa. Aí você descobre que na pornografia você clica e você se resolve no seu tempo e no seu ritmo. E no casamento a sua mulher tem outro tempo e um outro ritmo. E outras vontades em outros momentos que também é outro ser humano tão digno quanto você. E como é que ficam as coisas? Aí você continua traindo sua mulher. Aí você continua tendo sua esposa e a pornografia. Aí o cara não entende como é que pode, o cara entra no casamento e continua na pornografia. Não é porque você dá à pornografia um poder muito maior, você dá ao casamento um poder muito maior do que você acha que ele realmente tem. O casamento, ele é santificador, mas ele não é redentor. O casamento te muda, te santifica, te ajuda a vencer vários pecados, mas o casamento não te dá a salvação que você só encontra em Jesus, não. Agora, isso geralmente são com os homens. Muitas mulheres também passam pela mesma coisa, acontece, mas geralmente isso é uma coisa muito masculina. Nas mulheres, geralmente é diferente. Claro que não é todos os casos. Mulheres, geralmente, criam uma idolatria num tipo de romance e num tipo de relacionamento interpessoal que também não existe. Né? Para muitas mulheres, This Is Us é pornografia. Certo? Dorama é pornografia. Para muitas mulheres, os romances que vêm na TV representam um ideal e uma expectativa de vida conjugal que não existe. Que não existe. Porque aquilo não são... Eu vou te contar um segredo. Aquilo é ficção. Entendeu? Nenhum homem é daquele jeito. Entendeu? O Jack Pearson não existe. Pelo amor de Deus. Entendeu? Chorem. Ele morreu até na história. Certo? Então, assim, entendeu?
Até os pecados do homem é bonito. O homem é alcoólatra, entendeu? O cabo é alcoólatra. Aí ele enche a lata de cachaça, aí ele vai lá pro bar, fica triste. Mas, meu irmão, na vida real, esse cara tinha dado um murro no cachorro, tinha atropelado uma criança, entendeu? Tinha batido na mulher em público, entendeu? Isso aqui é fantasia, não existe, entendeu? Aí as mulheres, às vezes, entram no matrimônio com um tipo de expectativa completamente absurda. Aí o casal me pede para conversar, pastor, o gabinete eu não aguento mais. Aí eu chego lá, né? Eu pergunto, meu marido não me ama. Ele entrou no casamento, não sei porquê, ele não, tal. Aí eu vou entender o que está acontecendo. Aí o coitado acorda 4h30 da manhã, deixa as crianças na escola, vai para o trabalho, aguenta um chefe que é o Satanás. Aí quando chega em casa 8h30 da noite, tendo feito 2 horas de hora extra, que não é remunerada, mas para não perder o emprego ele faz, chega morto, a mulher joga um monte de expectativa em cima dele de romance. Ele não chega com uma flor, não é? Meu filho, seu marido fica 1h30 no ônibus para chegar em casa. Não é? Você quer flor, não é? Ah, meu marido não consegue dar pra gente umas viagens. Então o marido mal paga as contas, coitado, com o salário que tem. Não é? Mas aí você cria um tipo de expectativa de vida em que muitas vezes você tá no navio cargueiro. É um navio cargueiro, não tem pra onde ir. A minha sorte, Fontana, a minha muita sorte, é que eu era muito pobre. Eu era muito pobre. Então assim, eu tô rico, infelizmente ainda não cheguei lá. Mas assim, eu era muito pobre. Então quando eu fui casar com a Isa, com meu salário de R$1.000 por mês, e eu olhei para ela, vamos casar, né? A gente achou uma casinha. A Isa disse que sempre que eu conto essa história, eu diminuo a casa, tá? Mas assim, né? tinha uns 30 metros quadrados aquela casa, certo? Não era, eu acho que era menos da metade desse palco aqui. Eu acho que era o espaço da bateria ali, a casa, se duvidar. Era minúscula, diminuiu mais, né? Então assim, tinha infiltração em cima da geladeira, infiltração em cima da... A casa era horrível. Né? Eu comprei uma cama de R$300 na época, que depois de 2 anos eu tentei dar para um sucateiro, ele não quis. Entendeu? Eu não estou mentindo. Todo testemunho, só da igreja está aí, todo testemunho. Né? Eu era muito pobre. A gente casou, capaz, com expectativa 0. Eu cheguei na Isa, o Iaguinho de 21 anos, aí eu disse, amor, quando a gente vai casar, geralmente a gente tem expectativas que as coisas progridam, né? E melhorem, a gente só acha que vai para cima, né? E se essa for a nossa vida para sempre? E se pro resto da vida for ônibus? Se pro resto da vida é contar as moedinhas, se pro resto da vida é essa casa quente com infiltração, você casa mesmo assim? Ela disse, caso. Graças a Deus, com 2 anos, a gente foi para uma casa pequena sem infiltração. É já uma vantagem, né? E conseguiu uma cama que o sucateiro talvez quisesse depois. Né? Mas a gente vive muito deslumbrado. Por que nossas festas de casamento são sempre um absurdo? Por que a gente gasta mais dinheiro na festa que na mobília da casa? Por quê? A mobília que vai ficar para sempre é a festa que é só as fotos. Se for só as fotos, tu bota um fundo bonito. Bota um fundo bonito e um fotógrafo, poxa. Entendeu? Por que a gente gasta tanto com a parte... Não é estética, eu diria da parte de exposição, de tudo aquilo que é vistoso do casamento. Né? Porque a gente está debaixo desse grande contexto de um sonho. Casar virou um sonho midiático para satisfazer vontades e impulsos do coração que só vão durar uma semana. Porque o ídolo promete um tipo de satisfação que a gente só pode encontrar no Senhor. E quando a gente vai para o ídolo, e o ídolo, na verdade, ele é água salgada, você bebe e continua mais desidratado e a sede só aumenta, a culpa é de quem? É do seu pecado? Não, é meu marido que não presta, é minha mulher que é ingrata, o casamento não deu certo, pastor, vou embora. Muito rapidamente, já que você falou em ídolo, eu só preciso tocar, talvez no que seja um dos ídolos mais frequentes do relacionamento. Seja no namoro, seja no casamento. Mas eu vou mudar ele. É mais comum isso entre mulheres, mas homens também tem. Toda vez um anjo perde asa. Eu vou mudar ela. 2 erros aí. Primeiro de português. Eu vou mudá-lo, eu vou mudá-la. É a segunda lição de português hoje, hein? Maravilhoso. Segundo erro. Seu nome é Jesus? Não, né? Você está se colocando no lugar de Deus quando você fala essa besteira. Ponto, era só isso que eu tinha que falar. Excelente. Receba Perfeito. em nome de Jesus. Receba. Pessoal, a gente pode aplaudir esses dois. Turn down for... Tava lembrando, desculpa, depois do aplauso, fazer essa cena pós-créditos, né? Pode ser. Mas eu lembrei muito do aconselhamento que eu dei recentemente lá na igreja. Essa mesma conversa, né? Sobre mudar outro, se mudar. Aí a menina, não, pastor, mas acho que ele pode, que eu consigo mudá-lo e tal. Eu disse, minha filha, tu não muda nem tu. Entendeu? Tu não tá nem se mudando, avalia os outros. Né?